Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Câmara tenta votar hoje o pacote de corte de gastos, mas há uma crescente insatisfação entre deputados com as novas regras para emendas. E aí, Orengo, passa ou não passa? Bom dia. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Tem que passar, viu, Megali? Porque a pressão é enorme. Agora que tem um chororô aqui, tem uma reclamação geral de líderes partidários. É verdade, aqui no Congresso Nacional, né? Deputados não ficaram nada satisfeitos com a posição do ministro Flávio Dino e depois a chancela do Supremo Tribunal Federal. Para lembrar, Megali, a decisão do ministro Flávio Dino foi acompanhada por todos os outros ministros. Foi uma decisão unânime da Suprema Corte, no sentido de que, sim, as emendas estavam represadas lá desde agosto, precisavam ser liberadas, mas com novas regras. Então, o Congresso Nacional tinha aprovado uma proposta que tinha a promessa de garantir mais transparência, mas depois da aprovação e sanção presidencial, chegou lá para a avaliação do Supremo e a avaliação foi negativa. A avaliação foi que realmente precisaria de mais filtro, precisaria, por exemplo, uma emenda que sai do parlamento, ter lá um plano de trabalho estabelecido, um projeto alocado, ter lá claramente quem é o deputado que está fazendo a liberação. A avaliação inicial aqui de líderes é que com essas novas regras, essas novas camadas aí para dar transparência, rastreabilidade das emendas parlamentares, isso pode burocratizar, pode dificultar a liberação de repasses aí para municípios, para estados. Agora, Megali, vamos combinar, né? Se você tinha lá uma chamada emenda PIX, que simplesmente injetava recurso do orçamento no cofre da prefeitura, sem ter lá projeto alocado, projeto estruturante, né, sem ter uma definição muito clara de quem era qual era o parlamentar que fazia o repasse, e agora você tem uma série de filtros, é claro que o processo ele não é mais tão rápido quanto era como uma emenda PIX, né? Então o sistema ele muda. A irritação maior dos deputados é que o Supremo acaba decidindo depois de uma votação do Congresso Nacional. Então a gente tem ouvido aqui em Brasília de parlamentares de que o Supremo estaria mais uma vez atropelando o Congresso Nacional. Agora, a questão está posta, né? O Supremo já decidiu, as emendas estavam represadas lá desde agosto, agora vão ser liberadas. Tanto que a gente está vendo um movimento que já é tradicional em época de fim de ano, são aqueles ministros do governo que estão em cargos nos ministérios e foram eleitos parlamentares, ou seja, estão licenciados do Congresso, eles são demitidos, já foram 3 pelo menos, para votarem as emendas, para encaminhar emendas, depois eles voltam lá para os ministérios, né? Esse é um movimento que sempre existe em época de fim de ano. O ministro é demitido, não, mas não é bem assim, ele pediu licença, alocou emendas e depois retorna ao ministério, né? Então esse é aquele momento que a gente sempre vê de corre-corre para empenhar as emendas, para conseguir garantir os recursos para os estados e municípios no ano que vem. Agora, Megali, o que isso tem a ver com a discussão do pacote de corte de gastos? Bom, politicamente tem tudo a ver, né? Os parlamentares aproveitam esse momento para usar como instrumento de pressão, porque querem ainda alguma mudança nessa decisão do Supremo. É difícil, né? Pode-se ter lá, por exemplo, um embargo de declaração para pedir mais explicações sobre a execução dessas emendas. A decisão está tomada. E tem uma questão fundamental pela frente, que é o equilíbrio de gastos públicos, né? Então, os parlamentares têm esse compromisso, aliás, compromisso assumido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de que a Câmara vai votar o pacote de corte de gastos e tem pouquíssimo tempo para isso. Então, na prática, a ideia é hoje já votar o regime de urgência, se possível, já votar o mérito dos projetos e já fazer o encaminhamento. O mais importante deles, Megali, é aquele que trata do salário mínimo, né, que estabelece ali uma trava para o aumento do salário mínimo. Hoje, se leva em consideração o crescimento do PIB e também a inflação, você limitaria o crescimento do salário mínimo a 2,5%, estaria ali na regra do arcabouço fiscal, e aí você tem um efeito dominó, você tem um impacto em tudo que está atrelado ao salário mínimo, como os programas sociais. Então também você travaria lá o aumento acima de 2,5% dos programas sociais, o que geraria, em última análise, um equilíbrio fiscal maior, né? Esse é só um dos pontos que os deputados precisam votar. Então o que se espera hoje é que esse regime de urgência seja aprovado e já encaminhe o mérito aí para fazer avançar esse pacote aqui dentro do Congresso.